O Kleber estava falando assim, né? Das lutas, dificuldades que a gente passa, ele imagina que eu tenho passado em relação para realizar chegar nesse momento. Eu quase complemento. Não, ainda estou passando. Não tem passado? Não, ainda estou passando. E só Deus sabe o tanto de coisa que a gente enfrenta quando a gente resolve fazer certas coisas que são um desafio, né? É um desafio. Mas uma inspiração de Deus. Aleluia, isso é que é importante. O Marcos está aí? Ô, gente. Muitas pessoas, infelizmente, não puderam vir. Não. Coloca do avivamento lá. Né? Tá numa pasta minha lá. Algumas pessoas ficaram impedidas, né? Se desculparam de última hora para não poder estar aqui. O pastor Kleber está viajando de férias com a esposa. O pastor Flávio, que fez o prefácio do livro, também está viajando. O presbítero Lucas Dias, que foi uma inspiração para mim, o Lucas Dias. O carro quebrou. Falou, não, pastor, o carro tá na oficina, não vou poder ir. Eu falei, rapaz, repreende o demônio do motor desse carro. E vem. E várias pessoas não puderam. E o Marco falou que estaria aqui, eu não estou vendo o Marco. Mas estou vendo a boa parte da nossa família aqui, graças a Deus. Não é? Minha irmã, vou começar de trás, minha irmã Fátima, o Kleber cantor, sua filha Sara, né? Aí vem Carmelita, o Demar, aí filha... quase que eu chamo você de Jéssica. Ária, o Glauco e a Juscleia. Aqui temos a Sara, a Ivone e a Ana. Todos familiares. Eu até me emociono, viu, Carmelita? Que eu olho para você, eu lembro da nossa mãe, sabe? A Carmelita ficou com a nossa mãe até os últimos dias dela. E foi uma surpresa ela vir aqui hoje e nos traz a memória, né? Saudosa mãe. Mas graças a Deus porque você está aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então fala para o irmão que está ao seu lado. Irmão, o livro é R$29,90. Não é R$30, irmão. Não é 30. Esse valor é para facilitar, porque você pode comprar no Pix, pode comprar no cartão. Aí vai ser direto da conta da igreja. É só para identificar na conta da igreja. Identificar porque entra várias ofertas nesse valor. Então é para identificar. O R$29,90 identifica que é o livro. Entendeu? E o conteúdo, o que acontece? Normalmente é um livro fino, um livro que você lê rápido, mas um conteúdo muito forte, muito poderoso. E infelizmente os livros hoje pelo número de páginas que se dá o valor para ele. Então um livro de 72 páginas, aí o valor é mais baixo. Se fosse um livro de 200 páginas, ia ser 3 vezes o valor. Mas às vezes o de 200 páginas não tem o conteúdo do que tem de 70. Então paga-se pelo número de páginas, não pelo conteúdo. E eu garanto que o conteúdo vai valer muito, muito a pena para você. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho e vamos orar, pedir a graça de Deus. Ô Espírito Santo, você pode levantar as mãos e glorificar o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, ramassodere, machere, cantará, macera, basserianas. Nós te damos graça, nós te damos graça, nós te damos graça. Espírito de Deus, Espírito de Deus, saramassore, bassere, caramassere, andarás. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor.
Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és justo, Tu és verdadeiro, oh, Tu és inigualável, Tu és glorioso, aleluia. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos por essa noite, por esse momento na Tua casa, na Tua presença, oh Espírito de Deus. Oh, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, aleluia. A Ti toda honra e toda glória e todo louvor. Oh, bendito seja o Teu nome, Pai. Espírito de Deus, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Se manifesta nesse lugar. Fala ao nosso coração. Oh, e opera maravilhas para a glória do nome do Senhor Jesus. É a nossa oração. E o povo de Deus diga amém. Tome assento. Esse tema é um tema chocante, né? Inimigos do Espírito Santo. Eu acho que é a pior escolha, a pior opção para alguém é ficar nessa posição. Agora, o mais triste é você estar nessa condição sem saber que está nessa condição. Esse livro, essa mensagem, ela foi escrita exclusivamente para a igreja. É para a igreja, não é para as pessoas que não creem. É para as pessoas que creem. Para que elas possam crer da forma correta. Então, vamos começar com Miqueias 2:8. Por favor, coloca aí. Eu não vou abrir a Bíblia, eu vou citar os textos. Você coloca aí para os irmãos. Miqueias 2:8. A parte A do versículo. O Senhor vai dizer... Vamos lá, Miqueias. O Miqueias está ali. É o Felipe. Felipe, você está de folga. Felipe, esse exército brasileiro está uma mãe, hein? Você entrou semana passada, já está aí. Eles estão desse jeito, assim. Rapaz. Hã? É a colônia de férias, né? Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Apenas a parte A. Mas há pouco se levantou o meu povo. Então, Deus está falando com Israel. Essa mensagem está sendo dirigida à igreja. O meu povo se levantou como inimigo. Mas como? Primeiro vamos começar pelo lado bom. O que é um amigo? Quantos têm amigos aqui? Levanta a mão. Salomão diz que tem amigo que é mais chegado do que um irmão. E é verdade. Às vezes tem coisa que você fala para um amigo, que é amigo mesmo, não amigo da onça, mas amigo de verdade, que você não fala para o seu irmão. Que ele é mais chegado, é mais próximo. Vocês se parecem mais, né? Normalmente o amigo é espelho nosso. São bem parecidos as pessoas que andam juntos, normalmente elas se parecem, né? Ao contrário do magnetismo, que é o oposto que se atrai, normalmente as pessoas parecidas que se atraem uma a outra, né? Diz que os pássaros da mesma plumagem, eles voam juntos. Você não vai ver pássaro de plumagem diferente voando juntos. É os que têm as mesmas plumagens. Os mesmos tipos de penas. Então as pessoas amigas, elas se parecem. A confiança, a aproximação. Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: já não vos chamo servo, chamo vocês de amigos. Deus disse que Abraão era amigo dele. Amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus. Então esse povo que somos nós, Israel no Velho Testamento, igreja no Novo, desde sempre Deus quis ter um relacionamento próximo de amizade, proximidade, intimidade. Mas a decepção, aqueles os quais eu queria ser amigo, ser chegado, ser próximo, se levanta como inimigo. Josué
No final da jornada ali no deserto, depois de todas as experiências que ele teve com o povo ali no deserto, em Josué 24, não sei se é o versículo 11, por aí, Josué 24, acho que é 11. Se não for 11, você procura aí, o Exército Brasileiro, você procura aí. Senta aqui na frente, Marcos, ó, o lugar reservado para você aqui, ó. Senta ali do lado do Kleber ali, ó. Ó a Evanise aí, que acompanha aqui. Então ele acompanhou o povo ali no deserto. E ele fala assim, e Josué fala, ele diz assim, acho que é Josué 24, 14, 24, 11, uma coisa assim. Mas se parecer mal servir ao Senhor, dizeis a que Deus vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele começa assim, se pareceis mal servir ao Senhor, é o quê? É 15, né? Se pareceis mal servir ao Senhor. Gente, olha, aquele homem esteve com aquele povo durante a vida de Moisés e agora na conquista da terra. E o que ele observou, que embora o Senhor trabalhasse de forma poderosa, sobrenatural, tremenda no meio daquele povo, para uns, parecia que não era muito bom se estar com Deus. Parecia que não era bom. Como é que o ser humano, você vê como é que é o coração do homem. Deus dando tantas coisas maravilhosas, tirou da escravidão. E Josué chegou, olha, se vocês acham que é mal, escolhe vocês. Se vocês acham que é mal, vocês podem deixar ele. Por quê? Porque ele viu ali no deserto várias coisas. Por exemplo, lá no primeiro momento, quando eles ficam sem água, e as águas que eles encontram são águas amargas, que era imprópria para beber, em Mara, acho que é Gênesis 15, por ali. Não, Gênesis não, Êxodo 15. Eles falam assim, será que foi por falta de sepultura no Egito que tu nos trouxe aqui, Moisés, para a gente morrer aqui? Então, a forma como o povo se comportava ali. Em outra ocasião, quando eles murmuraram também por causa de água, lá na rocha de Meribá, que eles tentaram o Senhor. Em outra ocasião, que eles reclamaram do maná, chamaram o maná de pão vil, um pão que descia do céu. Então, dentro desse contexto, Josué sabia como é que era o coração das pessoas. Se parece mal, vocês escolhem aí o que vocês vão querer. E aí chegamos em Miqueias fala assim, esse povo que Deus tratou de uma forma tão maravilhosa como pai, se levantou como inimigo. É chocante isso, né? Mas é algo que a gente tem que analisar, sondar o nosso coração. Aí, para a gente entrar um pouco mais no tema mesmo do livro, eu estou aqui na introdução, mas para a gente entrar mesmo no tema do livro, coloca Isaías 63, 10. Esse texto é muito forte. Isaías 63, 10. E deixa eu aqui honrar o ancião da igreja. Aqui. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 63, 10. Olha isso aqui, irmãos. Mas eles foram rebeldes. Isso é uma profecia lá do deserto. Que inclui também. E contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Que texto. Contristar é entristecer de uma forma profunda. Aí vem a questão, tá? O seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou em inimigo. Ou seja, Deus os considerou inimigos, mas eles
provavelmente não se viam dessa forma. E aí entra a razão de ser desse livro. Por quê? Porque existe uma teologia que nasceu no inferno e acompanha a igreja já há vários anos, chamada de teologia sensacionista, que diz que o Espírito Santo hoje não faz as mesmas coisas que fez no passado. Que não existe cura hoje como houve no tempo de Jesus. Que não existe mais as línguas hoje são falsas. Né? Que os milagres hoje são falsos. Que não existe expulsar demônios hoje, nada disso. Então, essa teologia, ela permeia na igreja, e hoje nós temos uma internet muito forte, onde essa teologia aparece de uma forma de uma roupagem muito boa, muito interessante, porque ela tem uma moral boa, polida, tem uma conduta cristã bem bacana, uma apresentação bem interessante. No entanto, ela é seca. Ela é sem vida. E aí o que é que isso produz? Isso produz alguns tipos de comportamentos que vai fazer com que essa pessoa, sem saber da sua forma de crer, ela está entristecendo o Espírito Santo no seu comportamento. Mas ela não tem uma consciência clara disso. Alguém está me entendendo aqui? Ela não tem uma consciência clara disso. Afinal de contas, ela cumpre certos padrões, certas normas morais que a Bíblia está falando. No entanto, com relação à pessoa do Espírito Santo, o comportamento dela faz com que ela vá se tornando uma pessoa numa posição de iribiga, caminhando para essa posição. E não de amiga. E aí no livro eu trato de 7 características e 7 comportamentos que nós podemos ter como igreja que vai nos levando para essa situação aqui. Sem perceber. Sem ter o devido discernimento. Gente, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Você tem que tratá-lo como uma pessoa. Você tem que tratá-lo como Jesus. Da mesma forma que você trataria Jesus. Da mesma forma que você trataria Jesus, você tem que tratar o Espírito Santo. É da mesma maneira. E aí nós vamos falar de algumas coisas aqui. A primeira atitude, são 7 que o livro trata. A primeira que nós podemos ter como pessoa, que vai nos colocar numa posição delicada em relação ao Espírito Santo. O primeiro comportamento é entristecer o Espírito Santo. Atos 19, 2. Perdão, entristecer não. Entristecer depois. Essa aí é indiferente. É a indiferença. Isso aí não é um entristecimento, é a indiferença. Desculpe, irmãos. É que hoje a cabeça foi muita coisa para mim hoje, na minha cabeça. A primeira é a indiferença. Quantos já foram tratados com indiferença? É chato, não é? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: meu irmão, você é importante para mim. Fala isso para ela. Você é importante para mim. Tem gente que é tão importante que acabou de receber água. Foi pegar água ali atrás. Você é importante para mim. Quando você ignora a pessoa que está ao seu lado, essa pessoa, ela vai entristecer, que é o próximo passo. Então, a indiferença com relação ao outro. Você ser indiferente com alguém, isso é muito ruim. Você distancia aquela pessoa de você. Esse grupinho aqui de Éfeso, olha só a situação deles, mas a culpa não era deles. A culpa sabe de que era? Agora, olha só a coisa tremenda. A culpa aqui era da teologia. Olha aqui, ó. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que exista o Espírito Santo.
Por que eles não sabem que nem existe o Espírito Santo? Porque o que eles ouviram, não explicaram para eles. Então a teologia que eles receberam foi incompleta. Então, essas pessoas que eu estou falando que creem dessa forma, eu não estou condenando elas. Em nenhum momento no livro eu condeno ninguém. Em nenhum momento no livro eu cito nomes. Não precisa fazer isso. A gente está falando a respeito de um pensamento, de um sistema, de um cessacionismo, de uma teologia reformada. Que antes falava crente tradicional, né? Tinha um pentecostal tradicional. O integral, não sei se tinha, mas tinha um pentecostal, tradicional, integral, liberal, tem um liberal. Antes era tradicional, hoje é teologia reformada, o nome que se dá. Então Paulo chegou em Éfeso e encontrou esse grupo de cristãos, e ele percebeu porque é perceptível quando você entra no lugar, e você vê se o Espírito Santo está agindo ali ou não. É perceptível quando você está num grupo de pessoas que são cristãos, que são crentes, se essas pessoas têm liberdade no Espírito, se elas têm um nível de conhecimento do Espírito, se o Espírito está atuando na vida delas, se elas têm alguma experiência maior com Deus ou não. Você descobre pelo relacionamento, pelo convívio ali simples com as pessoas, que grau e que nível elas estão em Deus. Paulo chegou, olhou assim para o grupo e falou: tem alguma coisa errada nesse pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para eles. Vocês receberam o Espírito Santo aqui? Vocês foram cheios do Espírito Santo? Foram batizados? Eles, como é que é? Espírito de quê? E eles eram crentes, irmãos. Eles tinham entregado a vida para Jesus. Você está entendendo? Quem está me entendendo aqui? Pelo amor de Deus. Isso aqui não foi por acaso não, gente. Isso aqui tem um propósito. É uma mensagem profética, isso aqui. Eu lamento a ausência daqui. Tem várias mensagens de irmão aqui que nem dá para ouvir. Tem irmão que me mandou 6 áudios. Eu lá em cima falei, não. Ô pastor, não vou por isso, por aquilo, e não sei o quê. E mudança, não sei o quê. Enfim, isso acontece. Então não é por acaso. Então a primeira coisa é o quê? É a indiferença. Eu nem sei se existe. Ué, como é que é isso? Indiferente ao Espírito Santo. Quando isso acontece, que não é por culpa das pessoas, é por culpa da teologia. Quando isso acontece com pessoas leigas que estão começando na fé, que não entendem ainda a obra do Espírito Santo, o que ele deseja fazer, os seus dons, isso até é aceitável, mas não é tolerável. Aceita-se, porque sabe que a pessoa é ignorante, ela não tem conhecimento de tudo. Mas isso precisa ser mudado. Foi o que Paulo fez. Paulo entendeu, viu? Então beleza. Mas peraí, vamos resolver isso aqui. Agora, sabe o que é impressionante? Como isso aconteceu? Isso foi em Éfeso. Aí não fala que é Éfeso, né? Mas lá na frente vai falar. Cidade de Éfeso. Sabe como isso aconteceu? Tinha passado um homem ali. Um homem de Deus. Chamado Apolo. E esse homem tinha um currículo muito bom. Ele era um homem profundo nas Escrituras. Era um homem fervoroso no Espírito. E o texto vai dizer, em Atos 18, e o nosso irmão do Exército Brasileiro acabou de abandonar o posto, nem sei se ele vai poder colocar, e abandono de posto é crime, você sabe que isso... né? Então, vai dizer que ele conhecia apenas o batismo de João. Ele não conhecia o batismo no Espírito Santo, por isso que ele pregou só o que ele conhecia. Ele tinha... A teologia dele não estava errada, estava incompleta. Então esse pessoal, eu não posso chegar a dizer que eles estão errados, eles estão incompletos. Está faltando.
E está faltando algo essencial, algo muito importante. Que é o sobrenatural de Deus. Se você tira o sobrenatural de Deus, irmão, a gente vira uma religião. Se tira o sobrenatural de Deus, se tira os milagres, se tira os dons, nós somos o quê? Um bando de religioso, se reunindo para se rever e ouvir uma boa mensagem, ou algo assim. Então, eu não sei, tu tem um controle daqui do... Ah, tá. Gente, ele conseguiu fazer sentar lá no lugar. Tecnologia. Ah, não, já foi para cá, né? Muito bom. Aí, foi o Apolo que chegou lá, era eloquente, conhecido das escrituras, vai, passo 25. Começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo Priscila e Áquila, tomaram consigo, para com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Olha, você é muito bom, você prega muito bem, você conhece, mas deixa eu te aprimorar em algumas coisas que você está por fora ainda. E o tão tremendo aqui, tão maravilhoso aqui, que ele foi ouvir uma mulher, né? Priscila, e o marido dela, Áquila, foram ensinar ele com mais exatidão. Aí Paulo chega, Atos 19, 1, e vê o pessoal que ele evangelizou e viu que estava faltando algo. Então, faltava ele ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, existem igrejas, infelizmente no dia de hoje, que vivem como se o Espírito Santo nem existisse. E o poder do Espírito Santo é substituído pelo poder da eloquência, do conhecimento, da oratória, da teologia. Tem tanta coisa para falar aqui, eu não sei se... Pode falar, não? Coloca 1 Coríntios 2 aí. 1 Coríntios 2, eu amo esse texto, porque isso aqui, ó, é o estilo da pregação de Paulo. É o estilo do ministério de Paulo. E se o ministro, se o pastor do dia de hoje não está meio calibrado da mesma maneira que Paulo era, ele tá meio faltando algumas coisas. Então Paulo era assim, ó, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fui só baseado em falar muito bem e ostentando linguagem de sabedoria. Não foi assim. Não é assim o estilo que um pregador deve trazer o evangelho, o testemunho de Deus. Vai, passa. Por decidir nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Vamos lá. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Vai no outro. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Como é que foi? Não foi em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em demonstração do Espírito e de poder. Em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, se eu tenho a palavra de Deus apenas apoiada no meu conhecimento teológico, na minha sabedoria humana, a fé das pessoas vão estar apoiada em sabedoria humana e não no poder de Deus. Então essa linha teológica, ela caminha na base da ostentação da sabedoria humana e não no poder de Deus. E isso é o quê? Ignorar o Espírito Santo. Ser diferente ao Espírito Santo. Mas vamos para frente? A segunda. O segundo é o entristecer. Aí é Efésios 4:30. Você está sem companhia hoje, hein, Lúcia?
Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo. Você já ficou triste com alguém? Já ficou? Tem gente que nunca ficou, né? Eu não fico triste com ninguém. É difícil não ficar triste com seres humanos, com pessoas, né? Difícil é não ficar triste. Todos nós já ficamos tristes com alguém. Aí, eu te pergunto, Deus também se entristece? O Espírito Santo também se entristece? Se entristece. Ser indiferente com ele, vai deixar ele triste ou alegre? Triste. Ignorá-lo, vai deixar ele triste ou alegre? Triste. Ser irreverente, vai deixar ele triste ou alegre? Triste. Uma pessoa chega na tua casa, não respeita, e vai abrindo a geladeira e falando alto e tudo, você vai ficar meio triste com essa pessoa, né? Poxa. O pecado deixa ele triste ou alegre? Triste. Então a tristeza é uma das coisas que nós às vezes podemos, sem perceber, estar fazendo com o Espírito Santo. Às vezes quando a gente vai fazer um balanço da nossa vida, né? Começamos a passar limpo a nossa vida diante de Deus e tal, aí vai vir na tona. Vai vir na tona dos pecados, vai vir na tona as atitudes, vai vir na tona tantas coisas, comportamentos, tanta coisa que aconteceu. E você vai, ô Senhor, e qual é a nossa atitude? A gente começa a entrar em lágrimas, a gente começa a ficar quebrantado. Porque a gente sabe que a gente magoou, que a gente entristeceu a Deus. E a gente fica triste por isso. Por ter entristecido a Ele. Então, a outra coisa que nós fazemos, que nós podemos fazer, é entristecer. É entristecer. Se a gente for analisar bem, vez ou outra a gente está, mesmo na nossa rotina, nós com essa rotina pentecostal, de buscar, de orar, vez ou outra a gente está pisando um pouquinho na bola, a gente falou, Senhor, tem misericórdia. Eu te magoei, eu te entristeci com isso. Me perdoa, Senhor. Eu tenho falhado e tal. Agora, se eu tenho já uma teologia que eu ignoro a Ele, se eu já está na minha mente que eu não dou espaço para Ele. Imagina, alguém quer falar com você, alguém quer ter intimidade com você, alguém quer se aproximar de você, alguém quer ser seu amigo e você não dá espaço. Você fica mantendo só a distância. Essa pessoa vai ficar o quê? Triste. Eu quero tanto falar com ela. Eu quero tanto falar com ele. Eu quero tanto me aproximar dele, mas ele não deixa, ele não quer. Ele me ignora, ele me resiste. Ele não me dá atenção. Às vezes a gente não para ouvir o Espírito. Às vezes a gente não para saber qual é a vontade dele em relação ao nosso futuro, a decisões que vamos tomar. Ele está interessado em direcionar nossas vidas em tudo, amém? Ele está interessado em falar conosco em todo momento. Se você esteja no banho, esteja cozinhando, esteja dirigindo, onde você estiver, o Espírito Santo ele deseja falar com você. Aleluia! Então a outra é entristecer. São 7, eu não vou falar das 7, porque fica muito cansativo. E no livro é muito mais detalhado, é muito melhor do que aquilo que eu estou falando aqui, porque é algo mais trabalhado. Com exemplos, com conteúdo que vai ajudar você demais. E vai te alertar e vai fazer você ficar vigilante com certas coisas que tem por aí. A terceira, vou falar só de 3. Essa aqui eu vou falar um pouquinho mais, que essa aqui é muito frequente. E essa aqui é muito triste.
Quer saber o quê? Zombar. Zombar das coisas do Espírito. Atos 2, versículo 13. Gente, zombaria, gente, olha. Cara, se você zombar uma pessoa já não é legal. É legal você ficar zombando dos outros? É. É feio, não é? É desagradável, não é? A pessoa vai ficar muito chateada com você, vai ou não vai? A pessoa vai te considerar como amigo dela, você que zomba dela, vai considerar? Não. Agora imagine você zombar do Espírito Santo. Outros, porém, zombando, dizendo, está todo mundo embriagado. Mas eles não estavam zombando. Detalhe, quando você zomba de alguém que está sendo usado pelo Espírito, você está zombando do Espírito. Porque é o Espírito que está usando a pessoa. O que estava acontecendo aqui? Estava todos falando em línguas, não é? Todo mundo falando em línguas. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Quando os religiosos, isso aqui não foi o pessoal ignorante, ateu, que não conhecia Deus, né? Porque às vezes o povo lá pode falar isso, aí Deus até releva, porque a pessoa é ignorante, ela não sabe. Mas não foi, isso aqui foi os religiosos da época, os teólogos da época. Foram os teólogos. Começaram a zombar e dizer, não, está todo mundo embriagado, está tudo bêbado, uma hora dessa, é bêbado, é o bêbado. Que loucura é essa? Irmão, se tem uma coisa que essa teologia faz e leva a pessoa a fazer, é zombar do mover do Espírito Santo. Eu sei que existe excesso, eu sei que existem exageros, existem pessoas que ficam subindo na parede, fazendo um monte de besteira, eu sei que existe isso. Mas isso é exceção. Isso não é regra. Mas eles pegam esses cortes de coisas assim para poder malhar todo o movimento pentecostal. Tudo que Deus faz na igreja. Eles pegam um cortezinho para poder detonar tudo. Existem na internet até podcasts que eles fazem só para falar bobagem e ficar zombando. Eu já vi reunião de pastores, gente, pastores grandes da teologia reformada, conversando, homens cultos, e de vez em quando um fazia uma zombaria com o outro. Rapaz, você está aí, né? Você está cheio daquele negócio, churamaiá, aí imita a língua, zombando, ele está zombando. Ele está zombando. E uma pessoa altamente culta, altamente intelectual, altamente conhecedor da Bíblia, fazendo esse tipo de coisa. Existe uma cantora muito famosa aí que é dos anos 2000, final dos anos 90, 2000. Vocês conhecem ela, né, gente? Hein? Preciso de ti. Hein? Essa irmã, cara, ela foi uma bênção no louvor. Foi ou não foi? Quem concorda? Foi ou não foi? Foi tremendo, foi ou não foi? O que o Diante do Trono representou para o louvor da igreja brasileira e do mundo foi tremendo. Foi ou não foi? Mas ela é um ser humano, existe vários videozinhos dela, ela falando besteira. Aí eles fazem o recorte e colocam lá. Tem um vídeo lá que ela fala, eu vou andar de avião. Ela tava... É bobeirinha, cara. Qualquer pessoa faz, que eu também faço aqui. Alguém pode pegar um corte meu e pegar... Então eles fazem esse corte para poder destruir toda uma história de uma pessoa. E a contribuição que ela deu? E o poder desses hinos de transformar, de abençoar, de atrair a presença do Espírito, de fazer Deus se mover no meio do povo. E a glória de Deus que o louvor contribuiu para a igreja e continua contribuindo. Zombadores. E sabe que o meu temor, gente? O meu temor? Que eles não poupam o nome das pessoas, gente. Eles não poupam o nome. Aqui eu não cito o nome de ninguém dessa teologia. Mas eles, quando eles vão para a internet, eles não poupam o nome de ninguém.
Fulano de tal, falso profeta. Isso é o quê? Isso não se faz. Então, eu, de tanto ver essas coisas, e até de conviver no meio, que eu convivi no meio desses grupos reformados, eu convivi no meio deles. Cara, isso foi começando a mexer algo dentro de mim, eu falei, não. E teve um dia que eu parei para escrever, saiu o livro. E isso é um espírito, irmãos, é um espírito religioso. É um espírito religioso. Hoje a pregação está muito voltada para o livro, né? Então, vocês têm um pouco de paciência aí comigo. Então é um espírito muito religioso. Começa aqui, ó, dizendo que o povo está bêbado. Nos dias de Wesley, no avivamento de Wesley, o apelido que dava para os crentes era de treme-treme. Quando alguém recebe poder, fica... Então, o apelido era treme-treme. Os treme-treme. Se o irmão começava a orar demais, você vai começar a orar demais, é buscar demais, você vê se tua carne não começa a tremer mesmo. Começa a tremer mesmo. No tempo do avivamento da Rua Azusa, doido. Olha os doidinhos. Ah, ele só tem doido. No tempo do avivamento da cura, na década de 40, era Santo Rolador, os apelidos que dava. Santo Rolador. Porque as pessoas às vezes caíam mesmo no chão. Então vão zombando, vão dando apelidos, vão indo para a internet. Teve uma pessoa aqui que começou a frequentar essa igreja e logo eu identifiquei ele, que ele era dessa teologia. Ele era pastor, conhecido de longas datas, muito tempo. E frequentando aqui e tal, eu falei, não, rapaz, isso não vai dar certo. Aí ele, canal na internet, gostava sempre de ir para o canal. Teve um dia que ele foi para um canal, ele convidou um desses zombadores, lá do Rio de Janeiro, e eles começaram a falar justamente sobre as falhas do movimento pentecostal e fazer um deboche e dar gargalhada. Eu falei, cara, esse cara não dá para ficar mais aqui. Não dá para esse cara ficar mais aqui. Chamei ele ali, pensei, ó, filho, pelo menos por enquanto, até você se adaptar, pelo menos para o púlpito você não vai mais não. Não dá para você, com esse comportamento aí. Eu assisti o podcast. Tem pessoas que vivem disso, de zombar daquilo que o Espírito está fazendo na igreja. Agora, cada pessoa reage de um jeito. Às vezes tem pessoas que ficam na dela e Deus está trabalhando. Outras choram. Outras riem, outras se prostram. Outras saem correndo na igreja. Né, David? Cada ser humano, ele tem uma reação àquilo que ele está sentindo. Cada um tem uma estrutura. E a gente tem que entender isso. Então a zombaria é a terceira coisa que eu queria falar nessa noite. E a última, eu não vou falar mais. Tem também o extinguir, que é apagar o Espírito. Está lá em Tessalonicenses 5. Você pode apagar o Espírito. Tem um capítulo falando só disso. Tem outra coisa terrível que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A zombaria, ela vai caminhar para a blasfêmia. Ela está flertando com a blasfêmia. Quem zomba. E Jesus falou que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, são comportamentos que às vezes é inconsciente. Por quê? Porque a teologia cauterizou a mente da pessoa e tudo que está no movimento pentecostal, todo o agir de Deus que está tendo na igreja hoje, está errado, está equivocado. Quantas vezes eu já ouvi eles dizer, não, as línguas são falsas. Não, o que aconteceu? Gente, na Rua Azusa, todo o movimento pentecostal do mundo, do Brasil, saiu da Rua Azusa. Você sabe quantos pentecostais existem hoje no Brasil? 50 milhões de pessoas. Então são 50 de milhões de falsos. É isso? Eu sou um falso. 50 milhões. Aí o cara diz, e o cara, né? Ele tem 2 dedos e tem teologia, e ele fala
E ele fala que o que aconteceu na Rua Azusa foi falso. Cara, mano, 50 milhões só no Brasil, cara. Só no Brasil, que veio de lá. O que é isso? Isso é a mente cauterizada por uma teologia sensacionista. A linguagem, para quem já leu, diz que a linguagem está leve, está boa. Não está uma linguagem agressiva. Mas talvez eu estou sendo bem mais agressivo aqui. Ou não. Não sei. Mas a linguagem está leve, está boa. E vai dar para você entender muito isso. Então isso aqui é um antídoto, porque esse negócio está na internet. Eu tenho pessoas aqui, irmãos, que deu até impedimento para estar aqui hoje. E eu sei que a pessoa tem uma tendência, quando ela vê o agir de Deus aqui na frente, ela tem resistência, ela quer se distanciar. Você estranhar aquilo que você nunca viu é até compreensível. Mas você tem que perceber que Deus está ali. E que Ele quer tratar na sua vida dentro da tua limitação. Mas você tem que dar espaço para Ele agir. E você receber dele também. E tomar o maior cuidado de criticar, gente. Gente, pelo amor de Deus, não critique aquilo que você não entende. É muito melhor você ficar calado do que você criticar aquilo que você não entende. Você ganha muito mais. Então eu me assusto com... Eles estão tão convictos do erro deles, que eles zombam, fazem podcast, palestra, seminário, desce a lenha, fala nome, e não estão nem preocupados. Aí para encerrar, olha só, o que eu percebo também. Eu percebo uma semelhança com o que aconteceu com Jesus, sabe? Jesus expulsava demônio. Os fariseus falavam assim, não, é para o Beelzebub que ele está fazendo isso. É para o Beelzebub. Hoje, nessas igrejas, se alguém cair endemoniado, sabe o que eles fazem? Eles chamam o SAMU, chamam o bombeiro. E o local onde Deus está operando e libertando as pessoas, não, isso não é de Deus. Deve ser Beelzebub também para a cabeça deles, né? Igual era com Jesus. Quando alguém é curado, não foi, aquela cura é falsa, não aconteceu e tal. Igual o cego lá que teve que trazer os pais, né? Não, você não foi curado não, rapaz. Manda chamar teu pai lá. Esse Jesus não te curou não, chama teu pai lá para saber se tu é cego mesmo. Mandou chamar os pais para saber se o cara era cego de verdade. Então eu vejo muita similaridade com os religiosos daquela época. Muita similaridade. Eu sei que isso aqui é interessante, quando eu botei lá, já apareceu já o pessoal dessa teologia atacando, né? No meu Instagram, no Instagram da igreja. Eu falei, olha, ignora, nem responde. A carapuça serviu. Julgava Jesus porque ele não tinha estudo, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então é esse tipo de comportamento. Amém? Vocês entenderam aí o que a gente transmitiu? É um assunto importante, não? Extremamente importante para hoje, porque isso aqui acende a luz. Quando você ouvir... Gente, eu ouvia muito um determinado pregador dessa linha. Eu gostava de ouvir ele. Ele tinha uns sermões duro, igual pedra. Aí eu ouvia ele, tinha um tempo que eu parava de ouvir, porque o homem só pregava marreta, gente. Ele só batia o tempo todo. Eu falei, não, Deus não bate o tempo todo. Deus ele bate, depois ele consola, depois ele edifica, depois ele dá uma batidinha, né, para tirar a poeira, e Deus vai variando, gente. O cara bate, não para de bater. Não, o que é isso? Aí eu não ouvi ele muito. Teve uma hora que eu falei assim, o Espírito falou para mim, para de ouvir de vez. Eu falei, e eu cortei. Sabe por quê? Às vezes você acha até bom, mas essas pregações vão aos poucos, minando o fogo que está dentro de você. Por quê? Porque a letra mata toda a ação do Espírito. A letra mata toda a ação do Espírito. A letra mata. E o pior, sabe o que é pior? Encerrando mesmo.
É que tem alguns desse movimento aí, pessoas famosas, pregador famoso desse movimento aí, que fala assim, não, eu creio nos dons, eu creio nisso, eu creio que existe batismo no Espírito Santo, falar em línguas, profecia. Ele crê, mas ele não profetiza, ele não fala em língua, e na igreja dele não manifesta nada. Ele diz que crê, mas não existe nada na vida dele. Isso é o mais perigoso. Sabe por quê? Porque é esse tipo de pregador que está vindo para o nosso meio trazer palavra. Para o meio pentecostal, para congresso de avivamento. Ué, então o cara só traz a teoria, gente. E a pior coisa é você ouvir só teoria a respeito daquilo que é vivo, que é poderoso. É igual fogo pintado na parede. Ele não aquece nada. É só um fogo pintado. Então vai ajudar muito nisso. Amém? Quem entendeu aí? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você e você possa ser uma pessoa sensível ao Espírito Santo, aberta ao Espírito Santo. Gente, o que a gente mais precisa é do agir do Espírito em nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. A gente precisa de um derramar sobrenatural do Espírito, de um avivamento do Senhor. É isso que nós precisamos, é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Quando ele vem buscar a igreja, quando o Senhor vem buscar a igreja, as virgens que sobem, aquelas que têm azeite sobrando na botija, gente. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, como é que está o teu azeite? Como é que está o teu nível de azeite, irmão? Tem azeite sobrando aí? Essa teologia quer arrancar o nosso azeite, mas está repreendido em nome de Jesus. Nós queremos azeite do céu. Nós queremos azeite sobrando em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Não vai glorificando ao Senhor. Faz barulho aí, igreja. Aleluia.